Muito obrigada pelo sermão sobre gratidão. Eu precisava ouvir isso, pois muitas vezes luto com o quanto estou sendo abençoada no momento. Sou muito grata pela vida do Dr. Stanley e grata pelo Em Contato continuar sua missão. Querido InTouch, o devocional diário que recebi esse mês foi tão oportuno porque estou lidando com a perda da minha mãe. Eu agora tenho um plano para conectar com os idosos da minha comunidade para ajudar a continuar seu legado. Todos os domingos pela manhã fico ansioso para assistir às mensagens do Dr. Stanley. Elas têm me ajudado em muitos momentos difíceis com minha família, não posso agradecer o suficiente. Meu irmão até aceitou o convite para o culto de Natal. E eu não poderia estar mais feliz. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, vida eterna, você pode ter certeza. Se você morresse hoje, tem certeza que terá a vida eterna? Esta pergunta te perturba um pouco? Faz você se sentir meio inquieto? Talvez um pouco inseguro, incerto? Talvez duvidoso, talvez com medo, talvez até mesmo defensivo, ou tão somente irritado. Por que essa pergunta te incomoda? Porque veja, se realmente tiver claro em sua mente que tem o dom da vida eterna, que se morresse hoje você iria para o céu, então esta pergunta não te incomodaria. Mas pode ser que o fato de te incomodar é porque você não tem certeza, está incerto, você está um pouco inquieto com toda essa ideia. Bem, se estiver, pode ser que precise ter certeza. E se você está interessado em ter certeza de onde vai passar a eternidade, tenho boas notícias para você. E é disso que eu quero falar nessa mensagem, porque quero falar sobre vida eterna. E o próprio fato de que você pode ter certeza que você tem o dom da vida eterna. Quero que você abra, por favor, em 1 João, capítulo 5. Nesse capítulo 5 de 1 João, ele está falando sobre a própria ideia de segurança. E João está dizendo isso muito claramente, que se você tem o Filho de Deus, que é Jesus, então você tem a vida eterna. E se você não o tem, você não tem a vida. Ele deixa isso bem claro. Então ele termina dizendo no verso 13: Estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não que espero que vocês tenham, não talvez, não possivelmente, mas que você pode ter certeza que você possui o dom da vida eterna, que simplesmente quer dizer que você e Deus tiveram uma transação, que você teve uma experiência pessoal com Ele, pela qual Ele deu a você esta vida. Agora, o que é esta vida eterna? Ouça, é uma vida infinita. Ouça, é uma vida de duração infinita, na presença de e com comunhão com Deus, que começa em um dado momento nesta vida e dura para sempre. E quando deixarmos essa vida, significa que você vai passar a eternidade, isso é, para sempre, 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 com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, com todos os santos anjos e com cada uma pessoa que já tenha vivido e irá viver, que creu em Jesus como seu Salvador, ou no Antigo Testamento que colocou sua fé em Deus, na promessa de um Messias. Então, quando você pensa em a própria ideia de ter a promessa e ter a segurança de que não importa o que aconteça com você, quer aconteça sem aviso, ou aconteça com você ao final de um longo período de doença, você pode saber, sem uma sombra de dúvida, você pode ser destemido, pode ser ousado, você pode ser confiante. Sim, eu tenho o dom da vida eterna. Bem, quero que pensemos por um momento, porque, percebe, é exatamente o que dissemos, é o dom da vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você não pode ter o dom da vida eterna longe de Cristo. Está irreversivelmente ligado.
a um relacionamento pessoal com Jesus. Então a questão é esta: será que Deus quer que tenhamos certeza absoluta sobre a vida eterna? Sim, Ele quer. E veja, algumas pessoas que creriam, bem, agora, nós provavelmente não deveríamos ter tanta certeza, porque, veja, não ter certeza, ouça, eu ouvi isso, não ter absoluta certeza, e Deus deixou isso para não termos absoluta certeza, porque se não tiver absoluta certeza, vou me esforçar mais. E se não tenho absoluta certeza, eu vou orar mais. E se não estou absolutamente certo, vou ser mais dependente. Se não estou absolutamente certo, vou ser mais humilde. Se eu não estiver absolutamente certo, vai resolver meu problema de orgulho. Se não estiver absolutamente certo, eu vou à igreja com mais frequência, eu vou ler mais a Bíblia, eu realmente serei mais diligente com toda essa ideia, não vou sair de pecar, não vou voltar atrás se não estiver certo. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Porque, entende, nossa salvação não é baseada em nossas obras, mas na obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. E quando eu coloco minha confiança nele, no que ele fez, me torno eternamente seguro, porque, ouça, o foco da segurança eterna está na obra de Deus. Minha segurança do que ele fez é algo dentro de mim. É uma confiante convicção que eu tenho. É uma confiante realização que o que Deus prometeu é agora real em minha vida. Então, estamos falando de fato, verdade versus sentimento. Estamos falando sobre verdade versus o que eu creio sobre meu relacionamento. Meu relacionamento está absolutamente intacto. Meu relacionamento está absolutamente selado. Não selado pela minha conduta, pelo meu comportamento, não está selado pelos meus sentimentos. Está selado por a preciosa obra de Jesus Cristo no Calvário. Quando eu criei nele como meu Salvador, o Espírito de Deus me selou. O Espírito de Deus selou você. Nós não nos selamos. Somos selados para o dia da redenção, quer eu sinta ou não, quer eu me sinta seguro ou não, quer eu tenha alguma segurança ou não. Quando Deus sela você, você está selado. A tragédia é que passará a vida atormentado por medos, dúvidas e ansiedade. Agora, com isso em mente, vamos falar sobre por que as pessoas duvidam da ideia que eles têm verdadeiramente a vida eterna. Quando você os pergunta, agora, o que é que você fez para receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Eis o que vão te dizer. Muitas vezes vão dar a você a verdade exata que eu e você conhecemos. Eles pediram, eles reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, reconheceram sua pecaminosidade, que seu pecado os separou de Deus, reconheceram que, se confessassem seus pecados, Jesus os perdoaria, reconheceram que sua morte na cruz pagou totalmente a dívida de pecado, reconheceram o fato de que se pedirem a Jesus Cristo para o salvarem, ele o fará, passará por isso. Tem certeza da sua salvação? Bem, eu quer saber, eu só... Quer saber, eles hesitam, ficam confusos? Bem, só não tenho certeza absoluta, então há razões muito específicas, então preste atenção. Provavelmente, se você duvida que você tem o dom da vida eterna, duvida que você foi salvo, duvida que está eternamente protegido por Deus, provavelmente vai encontrar a razão em um desses pontos que vou mencionar. Então, vamos começar com o primeiro, que é este. Uma das razões que as pessoas duvidam, sua segurança, elas não têm segurança, duvidam, sua segurança eterna, duvidam de sua vida eterna, é porque eles não a têm. É por isso que duvidam, porque eles nunca foram salvos. Têm bons sentimentos, tomam algumas decisões, eles decidiram mudar a maneira de viver, eles andam pelo corredor da igreja e dizem: quero ser batizado, quero entrar na igreja, quero ser o melhor, quero fazer o bem, quero fazer isso, aquilo outro. E quer saber? Nunca creram em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Nunca olharam para a cruz, para o perdão dos seus pecados, então eles vão lá e os nomes no hall de membros e provavelmente dão alguma oferta e tentam ser uma boa pessoa, mas nunca foram genuinamente salvos pela graça de Deus, nunca receberam Cristo em suas vidas. Nunca creram nele para o perdão dos seus pecados, nunca foram libertos do domínio das trevas para o domínio da luz. Nunca foram resgatados por Jesus Cristo da morte eterna, então dotado da vida eterna, então sempre nesses altos e baixos. Bem, você sabe, eu tomei uma decisão lá atrás de alguma forma, mas eu não tenho certeza. A razão que eu não tenho certeza é, porque o Espírito de Deus não dará garantia a uma pessoa de que ela tem o dom da vida eterna quando ela não o tem. Isso seria uma contradição. Para tudo o que ele existe, ele não vai dar essa garantia. Agora, por outro lado, algumas pessoas que vão te dizer assim: eu vou para o céu quando eu morrer, não leve para o lado pessoal. E sabe o que eles fizeram? Enganaram a si mesmos.
Então, eis o que fizeram. Quando eles dizem, sim, eu sei que vou para o céu, que eu tenho o dom da vida eterna, e quando eles não têm, o Espírito Santo de Deus os condena e eles ignoram. E o Espírito de Deus os condena e eles tentam suprimir. O Espírito Santo os condena e ignoram de novo. O Espírito de Deus os condena e eles reprimem, reprimem, até que... Eis o que acontece. Eles não sentem mais que isso fosse um problema, porque eles meio que se convenceram do contrário, não tem nada a ver com isso, há algo mais. Eis o que acontece. Eles estarão incertos sobre a vida. Haverá outras áreas de incertezas em suas vidas e que eles não perceberão e não enfrentarão é que nunca foram salvos. Dizem, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem medos. Uma das principais razões que as pessoas não têm certeza da salvação é porque elas nunca creram em Jesus Cristo pessoalmente, deliberadamente, em um momento específico, com sua alma, seu espírito, em todo o destino eterno. Essa é a principal razão. Mas há uma segunda razão. A segunda razão por que as pessoas não têm essa segurança é por causa do pecado em sua vida. Porque é isso que o pecado faz. Pecado é uma violação da lei de Deus. Pecado dá um curto-circuito em nossa segurança. É isso que acontece. Quando uma pessoa escolhe pecar contra Deus, o que acontece? Sentem uma sensação de estranhamento. Não se sentem próximas de Deus. Podem até se sentir rejeitadas. Elas não sentem o amor de Deus por elas. Elas têm uma grande sensação de culpa e elas não se sentem dignas de Deus amá-las. Então, o que acontece é que, como resultado do pecado na vida de uma pessoa, dá um curto-circuito em sua segurança. Então, pessoas que antes tinham certeza e começaram a desobedecer, se rebelar, entrar em pecado, e pergunta, tem certeza da salvação? Bem, eu costumava ter. Quantas vezes ouvi pessoas dizerem, costumava estar salvo? O que houve? Bem, eu desobedeci a Deus, saí da igreja, parei de ler a Bíblia, parei de orar, e então eu perdi tudo. Bem, você perdeu sua segurança. Perdeu sua segurança. Você não perdeu a vida eterna porque, ouça, Deus o Pai, Ele organizou todo o seu plano de redenção que, uma vez que confiou em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, será sempre um filho de Deus, e Jesus é o vivo advogado eterno sentado à direita do Pai, provando para nós, garantindo para nós que ainda somos filhos de Deus. Há uma terceira razão, e esta é a falsa doutrina. Quando alguém é ensinado que você pode ser salvo e se perder, e ela aprende desde a infância, como eu e muitas outras pessoas, leva muito tempo para superar isso. E quer saber? Uma pessoa pode ouvir o Evangelho, ouvir a verdade, muitas vezes está tão arraigado nela. Elas querem acreditar no que você diz, desejam acreditar no que você diz, mas não conseguem acreditar. Agora, você pergunta se elas creem na Bíblia. Oh, eu creio na Bíblia, eu creio em tudo, até mesmo nos mapas, eu creio em tudo. Mas quer saber? Você pode ler uma passagem e dizer, ok, agora, que tal esse verso aqui? Que tal esse verso aqui? Bem, que tal esse verso? Bem, você sabe, assim que me ensinaram. Meu avô acreditava nisso, minha avó acreditava nisso, meus pais acreditavam nisso. Você está me dizendo, eu acredito. Se foi tão bom para eles, tem que ser bom para mim, então tenho que passar minha vida duvidando da salvação. Foi bom para eles, então é bom para você? Não, não é bom para você. Ouça, veja isso. Preste atenção. Porque os seus pais creem em algo, ou seus avós creram em algo que você descobriu que não era correto, só porque você mudou sua posição doutrinária não quer dizer que você não os ama mais. Não tem nada a ver com afeição pelos seus avós ou seus pais, não tem nada a ver. Não os está menosprezando. Bem, o que eles diriam? Bem, eles diriam, se finalmente percebessem que estava certo, diriam, louvado seja Deus, estou feliz que descobriu que levei tantos anos para descobrir. Ficariam gratos. Bem, ouça com atenção. Eis o que tem que decidir. Eu quero saber a verdade ou não quero? Vou me agarrar às coisas que são sentimentais? Vou me agarrar no que outra pessoa acredita porque não quero ferir seus sentimentos? Ou quero conhecer a verdade do Deus vivo para poder viver por esta verdade, viver com sucesso, vitoriosa e triunfantemente, e além disso, quero viver com alegria, confiança, segurança. Não importa o que aconteça, eu sou cidadão do céu. É onde eu quero viver. Então, isso me leva a outra razão que as pessoas muitas vezes duvidam da eterna segurança, duvidam da salvação, duvidam que tenham o dom da vida eterna, que é o que Deus nos dá quando somos salvos. Duvidam disso por causa de uma ênfase exagerada no emocionalismo. Agora, sempre que a ênfase estiver mais na emoção que na verdade, eis o que acontece.
Você vai ser governado por suas emoções. Suas emoções vão ditar para você. Suas emoções, elas vão dominar e subjugar a verdade que conhece. Agora, é especialmente perigoso quando não estudou a palavra de Deus, quando não está nas Escrituras. Então, você vai a alguma reunião e todo mundo está gritando ou louvando a Deus e aleluia. E tudo isso acontecendo, você adora isso, quero dizer, todos podemos entrar, todos podemos criar, você pode criar esse tipo de atmosfera. O tipo certo de música, o tipo certo de louvor, o tipo certo de palavras da moda. A próxima coisa, você sabe, quer dizer todo mundo louvando a Deus, aleluia. Glória a Deus, algo vai acontecer, o Espírito virá sobre nós. Espírito de Deus isso, Espírito de Deus aquilo, Espírito aquilo outro. E sabe o que eu quero te perguntar isso? Qual a verdade? Qual a verdade? Vê, isso que acontece, a razão por que as pessoas se desviam espiritualmente e seu emocionalismo assume controle, então perdem o senso de segurança porque eles estão tão dentro dessa coisa emocional, em vez de entrarem na verdade da palavra de Deus. O que a Bíblia ensina, o que ela diz que devemos louvá-lo, diz. Sim. Mas se quer seu louvor, o emocionalismo que todos gostamos, se quer que isso seja certo e realmente glorifique a Deus, e não só algo para você se sentir melhor, para se sentir melhor e que não queira sair disso, se o louvor é genuíno, você deveria descer e se apoiar na rocha sólida da viva, eterna, imutável e inalterável palavra de Deus e ter absoluta confiança. É assim que deve fundamentar. Agora, se você não está firme em sua doutrina, o que vai acontecer é as emoções tomam conta de você, então é isso que acontece. Então o avivamento acabou, o culto acabou, é sexta-feira agora. Foi uma semana difícil. Tem se sentido para baixo a semana toda, quer dizer, foi repreendido pelo seu chefe, por seu marido, esposa, foi uma semana ruim. Onde será que está Deus? Deus, se você me ama, por que estou me sentindo assim? Então o que acontece? Começa a duvidar. Por que eu me sinto assim? Ou você é tentado, por exemplo, realmente tentado por algo que pensa. Bem, quer saber, se eu fosse realmente salvo, eu não estaria sentindo essa tentação, quer dizer, eu não estaria pensando nem nessas coisas. Não necessariamente. Jesus perdeu algo? Ele foi tentado. Não, ele não perdeu nada. Vê, emocionalismo está tudo bem. Desde que esse emocionalismo esteja impregnado com a verdade do Deus vivo. Tudo bem? Eu já entendi isso. Mas qual a verdadeira base da minha segurança? Crer em Jesus Cristo. Ou seja, qual a verdadeira base? Há 4 bases para nossa absoluta, inabalável segurança. Estamos eternamente seguros nele. E nós temos o dom da vida eterna quando confiamos em Cristo como Salvador. E a primeira base disso é esta: as poderosas, imutáveis promessas do Todo-Poderoso Deus. Quero que você abra, por favor, começando em João 3,16. Vou te guiar por alguns versículos aqui. As poderosas, incríveis, imutáveis promessas de Deus. Eis uma delas. Número 1, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Promessa número 1. Capítulo número 5. E ouça esse verso. Verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e esse é o Filho de Deus, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem presente vida eterna. Não entra em condenação ou julgamento, mas já passou da morte eterna para a vida eterna. Agora ouça isso. Ele diz: se nós crermos, se ouvirmos e crermos, nós já passamos da morte eterna para a vida eterna. Abra no verso, capítulo 10. Esse é o último, capítulo 10. Veja o verso 28. Eu dou a eles a vida eterna. Eles nunca perecerão. Ninguém os arrebatará da minha mão. E pode tirar você das mãos de Deus? Ninguém. Alguém diz, bem, eu posso sair sozinho? Não, você não pode. Não pode. Você diz, bem, ele disse que alguém vai te tirar daqui. Ninguém pode te tirar das mãos de Deus.
Ele diz, ninguém é capaz de arrebatá-los da mão do Pai, eu e o Pai somos um. Sabe o que ele diz? Não pode perder. Então, descanse nisso. Então, a base número 1, as incríveis, irrevogáveis, imutáveis promessas de Deus. Esta é a primeira base disso. A segunda base é essa, o incondicional amor de Deus por nós. Volte, por favor, a Romanos capítulo 5 por um momento. Romanos capítulo 5, ouça o que Paulo diz. Ele diz, no verso 6, pois estando nós ainda fracos, no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Verso 8, Deus demonstra o seu próprio amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Abra, por favor, no 8º capítulo de Romanos e ouça essa incrível passagem que conhecemos. Ele diz no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem justifica. Ele diz, por exemplo, quem pode acusar qualquer um de nós de qualquer coisa que faria com que Deus nos expulsasse? Ninguém. Então ele diz, quem é aquele que os condena? Cristo Jesus é aquele que morreu, sim, antes, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele faz essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Você pode passar por tudo isso, ter todo tipo de dúvida e tribulações e provas. Isso vai te separar de Deus? Como está escrito, por amor de ti, ele diz, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, toda essa turbulência, tribulação, sofrimento, somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Pois estou certo, persuadido, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem coisas presentes, coisas futuras, potestades, nem altura, nem profundidade, qualquer coisa criada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer saber? Ele diz, quem pode nos separar? O que pode nos separar? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Ninguém. O que nos pode separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, ouça, se nada pode te separar do amor de Deus, ninguém pode cobrar a você, te cobrar legitimamente aos olhos de Deus. Diga-me, o que no mundo faria você não ter certeza da salvação comprada por Deus, através de seu Filho Jesus Cristo presenteada a você e totalmente prometido que durará para sempre? Dê-me uma legítima razão bíblica para duvidar da sua segurança. Certo? Não tem uma legítima razão. Base número 3 é a obra consumada de Jesus na cruz. Vamos ler alguns versículos? Vamos abrir em Hebreus. A obra consumada de Jesus na cruz. Essa é a base principal disso. Veja isso. Eis o que ele diz. Ouça, veja primeiramente no verso 11. Jesus é chamado de sumo sacerdote, aquele que vai diante do Pai para fazer expiação por nós. Mas como Cristo se manifestou como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou pelo maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação, não pelo sangue de bodes e bezerros e tudo mais, mas ele entrou no lugar santo de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Agora, ele não apenas obteve isso, mas ouça o que ele diz, verso 25, capítulo 7. Ele é capaz de salvar por quanto tempo? Qual a próxima palavra? Salvar por quanto tempo? Para sempre? Aqueles que se aproximam de Deus, por meio dele, visto que ele sempre vive para interceder por nós. A obra consumada de Jesus na cruz, isso é o que me dá absoluta segurança. Então, uma última coisa, uma última base, voltemos para o capítulo 8 novamente. E é o testemunho do Espírito Santo. Ao nosso coração, ouça o que ele diz no verso 16, capítulo 8. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora ouça. Quantas vezes perguntou alguém quando ele foi salvo, diga-me como se sente, me sinto fantástico. Ou alguém vai dizer, bem, não tenho muitos sentimentos, mas eu sei que eu tenho. Como eles sabem que tem? Testemunho do Espírito Santo. Vê, você está aqui ouvindo, e eu vou dizer alguma coisa e você sente em seu coração o Espírito de Deus que testifica em seu coração que você está ouvindo a verdade. Então tem 4 incríveis bases para crer que minha salvação está garantida para sempre e tenho o dom da vida eterna. Número 1, as incríveis e irrevogáveis, fiéis promessas de Deus. O incondicional amor de Deus.
a obra consumada de Deus através de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Então, o testemunho do Espírito Santo em mim, que eu sou filho do Deus vivo. Agora aqui está a grande questão. Certo? Como posso estar certo? Creio em tudo isso. Como posso estar certo? Você reconhece que sim, você acredita que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, como a Bíblia diz que Ele é, e que Ele foi para a cruz pelos seus pecados. Você reconhece que você pecou contra Ele e que seus pecados o separaram de Deus. Você confessa sua pecaminosidade a Ele, pedindo-lhe que perdoe seus pecados. Você aceita o seu perdão, com base no fato de que Ele prometeu te perdoar. Isso é tudo o que precisa. Então simplesmente diz a Ele: Senhor Jesus, sim, eu te recebo como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Quer saber? Em algum lugar, nos momentos daqueles breves momentos de oração, numa fração de segundo em algum lugar, você é salvo. Assim tão incrível que a salvação é quão incrível o amor de Deus é. É assim tão simples e profundo e breve. Um breve momento pode mudar sua vida. E é minha oração ao Deus Todo-Poderoso que foi exatamente isso que aconteceu com você. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.